Hoje eu tive uma excelente oportunidade. Eu fui convidado pela Vera Magalhães para participar de uma gravação do Roda Viva e eu fui um dos entrevistadores ali da bancada do cientista político americano de Harvard, o Steven Levitsky, que junto de um coautor, o Daniel Ziblatt, escreveu esse livro aqui, que talvez alguns tenham ouvido falar ou tenham lido até, Como as Democracias Morrem. Ele é um pensador que está tratando de um tema sério do mundo democrático de hoje em dia, ou que, em alguns casos, deixa de ser democrático hoje em dia. Porque é isso que ele tem observado. Diversas democracias, inclusive democracias que pareciam bem consolidadas, passam por um processo de degradação, de corrosão, de erosão das suas instituições democráticas e das suas normas de convivência. E conforme a sociedade vai se polarizando, e certas regras são deixadas de lado, e certas instituições são aparelhadas por algum dos lados, e um líder consegue chegar ao poder e, às vezes, o que era uma democracia deixa de ser. Esse processo pode acontecer em benefício tanto de líderes de esquerda quanto de líderes de direita. Mas ele é muito mais, o Levitsky, foca muito mais no que quase ocorreu, mas que facilmente pode voltar a ocorrer no país dele, que é os Estados Unidos, né? Mas vamos dar alguns conceitos muito básicos aqui do que ele traz. Por que assim, o que mantém uma democracia saudável? Uma democracia precisa de regras, com certeza. Precisa ter divisão de poderes, precisa ter órgãos de controle, precisa ter leis sobre como se darão as eleições, qual o tamanho dos mandatos, enfim, tem todo um arcabouço de regras, de instituições, de divisão de poderes, de freios e contrapesos do poder, do Estado, que são essenciais. Sem eles, você não vai conseguir ter uma democracia minimamente funcional. Você rapidamente cai num governo autoritário. Só que isso não é tudo. A nossa ideia mais clássica do que é um golpe de Estado, que tira uma democracia e instaura uma ditadura, por exemplo, seria da violação direta de uma dessas regras, né? Tem uma regra das eleições, fala, não, eu não aceito, pá, o exército está aqui com as armas, acabou. A gente agora não vai mais ter eleições, vai ter uma ditadura. Hoje em dia, o risco que a gente corre não é tanto esse. Não é o risco desse golpe aberto e que se mostra como tal, se mostra como uma ruptura democrática. Uma coisa um pouco mais sutil, mas não menos perigosa. É o desrespeito gradual a esse arcabouço de regras, que começa não com a violação de nenhuma regra, claramente, e que também não necessariamente chegará a isso, mas vai, aí sim, provavelmente, ir mudando essas regras de forma a perpetuar o poder de algum líder populista que consiga dominar pelo discurso, pela desinformação, pela perseguição, consiga dominar a cena política. Então o Levitsky dá dois elementos que são essenciais para a preservação de uma democracia, mas que não estão escritos no papel. Não são regras claras, você pode dizer, aqui ele está violando ela, ele tem que ser preso, ou tem que ser punido. Não é uma instituição. São regras, normas não escritas, que são tão essenciais quanto as regras escritas. Ele dá duas categorias, dois tipos básicos dessas regras, né? Que é, a tolerância mútua. Numa democracia saudável, você tem interlocutores, você tem adversários. Eu acredito em certas propostas, num certo lado, eu sou um liberal, sou de centro-direita, você é de esquerda, ou você é ainda mais à direita, enfim, a gente tem posições diferentes, mas a gente tem que ser capaz de olhar um ao outro, olhar o nosso adversário como alguém cuja participação na sociedade é legítima. Se a gente deixar de ver o nosso adversário como legítimo e passar a vê-lo, não mais como um adversário, mas como um inimigo da sociedade, não é alguém bem intencionado com ideias diferentes, nada disso. É um inimigo da sociedade, alguém que quer o mal da sociedade, que precisa, portanto, ser combatido, banido, extirpado, metralhado, seja lá o que for. Se isso acontece, a gente já está se encaminhando para uma situação de fim da democracia. Porque eu não vou mais aceitar a legitimidade do outro lado. Eu vou tentar, o máximo possível, banir, acabar, prender, matar o outro lado, se eu puder. E quando eu acho que o outro lado, e quando eu acredito que o outro lado é demoníaco, maligno, eu também, para me defender, para defender a sociedade dele, vou usar das armas demoníacas e malignas, né? Portanto, todo político cujo discurso
insufla essa destruição da tolerância mútua, cujo discurso pinta o outro lado como o demônio, ele está trabalhando para o fim da democracia. A gente está vivendo isso, não preciso nem falar quanto, né? Outro ponto, outro conceito fundamental aqui de norma não escrita que mantém a democracia é a reserva institucional. Eu participo da política, eu tenho algum nível de poder, eu não faço tudo que eu poderia fazer dentro da lei para enfrentar e sabotar o outro lado. Tem que ter alguma medida mínima de boa-fé nas relações. Se não tiver uma boa-fé mínima, todo mundo, sempre que puder, vai tentar travar e bloquear e acabar, solapar com qualquer esforço que venha do outro lado. E daí a democracia trava também, a democracia se torna impraticável. É uma situação que a gente tem visto cada vez mais nos Estados Unidos, em que, acabando com uma boa-fé mínima, por exemplo, os republicanos, quando Obama era presidente, houve a troca de um ministro do Supremo ali, o Obama nomeou alguém, faltava quase um ano para as eleições, tá? Os republicanos disseram, não, de jeito nenhum. Só o próximo presidente vai decidir quem é o próximo ministro da Suprema Corte. Daí foi, o Trump ganhou. No finzinho do mandato do Trump, há, de novo, a troca de um ministro, e daí os mesmos senadores republicanos que não aceitaram validar o ministro da Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte, que o Obama tinha indicado lá atrás, porque não, a gente já está em ano eleitoral, não pode. Dessa vez, quando era com o Trump, faltando pouquíssimos meses, validaram. Ou seja, fazem tudo que está no poder deles, sem nenhuma medida de boa-fé, de fair play, nada disso, fazem tudo para sabotar. É como se numa partida de futebol, um dos times começasse a cometer falta sem parar e fosse com essa intenção, sabe? Claro, seriam punidos por isso, mas você impede o jogo de acontecer. Ou cometendo infrações que eles sabem que vão tirar tempo da partida e que esse tempo, obviamente, não vai ser compensado lá na frente. Claro, isso acontece sempre em alguma medida, isso tem até nome, mas se isso se torna a regra do jogo, o jogo acaba. E qual que é o contrário dessa reserva institucional? Por que tem esse nome, né? Reserva? Porque cada um dos lados está se comedindo, ele está se reservando um pouco. Eu não vou fazer tudo o que eu poderia fazer contra o outro. Porque eu sei que se eu fizer isso, e se o outro fizer isso contra mim, acabou o jogo. Qual que é o contrário disso? É o chamado jogo duro institucional. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. Tudo o que está dentro da lei e, às vezes, até o que está na zona cinzenta da lei. Veja, no livro do Levitsky, ele estava muito mais preocupado com o Trump, que para ele o Trump era, nos Estados Unidos, sim, o protótipo desse líder populista que vem para acabar com a democracia, seguindo os passos de outros que foram bem-sucedidos. No caso do Trump, ele é alguém à direita. Tem o exemplo da Hungria, com o Orbán, tem o exemplo da Turquia, com Erdogan, tem o Modi na Índia, enfim, tem vários exemplos de populismo de direita, nacionalista, que conseguiram fazer aquilo que o Trump tentou. E só não conseguiu porque não foi reeleito. Existem exemplos à esquerda também. O maior deles é o Hugo Chávez e depois o seu sucessor, o Maduro, aqui na América Latina. Mas tem outros aqui no continente também. O Levitsky se preocupa muito com a situação dos Estados Unidos. E quando ele escreveu o livro, em 2018, o Brasil ainda não estava vivendo algo que o próprio Levitsky diz, com todas as letras, que é exatamente a mesma coisa. E não precisava ele dizer, né? Basta olhar para o que está acontecendo no nosso país, que é o governo Bolsonaro. Um governo que foi eleito e durante o mandato inteiro só reforçou o discurso de ódio contra a oposição, contra a esquerda, contra progressistas, contra a imprensa, contra seja lá quem fosse, como inimigos da sociedade, que tem que ser enfrentados a ferro e fogo sempre, inclusive incentivando indiretamente a violência, porque ele não diz, vai lá e atira, mas ele sabe que vai ter maluquinho para fazer isso. Que usou, assim como todos os líderes populistas que o Levitsky trata, a esquerda ou a direita, de fake news e desinformação ininterruptas, de propaganda online, de milícias digitais que estão ali para propagar desinformação e calúnias e destruir reputações o tempo inteiro, aparelhou as instituições de Estado que ele pôde, no caso aqui do nosso, PGR, Ministério Público, tentou fazer isso com a Polícia Federal, mas uma parte dela ainda resiste, comprou o Congresso, colocou as Forças Armadas como mesada dentro do governo, né? Aparelhamento geral das instituições, só não conseguiu
e não teve coragem até agora de tentar algo contra o Supremo. Mas parece que, se for reeleito, vai tentar. E, por fim, ameaça constante ao sistema eleitoral. É a mesma coisa que o Trump fez lá. O Trump não aceitou a derrota, né? E promoveu aquela loucura que foi a invasão do Capitólio. Né? Quando malucos, no estado de sociopatia já e psicose, entraram para tentar, na marra, forçar os congressistas americanos a não validar a eleição do Biden, né? Com base em discursos totalmente mentirosos de fraude. Bolsonaro já anunciou, basicamente, e todos os seguidores dele, todos não, mas muitos dizem basicamente esse discurso, né? Se perder é porque teve fraude. Alguém duvida que vão tentar fazer algo similar? O Levitsky teve uma mensagem aqui. Ele diz, olha, no primeiro mandato, esses líderes populistas, eles falam muito mais do que fazem. Essas falas já geram o caos. Já tem um aparelhamento, já tem falas que geram um caos, porque é um monte de ameaça para todos os lados. Mas quando são reeleitos, aí é que eles agem mesmo. Aí é que eles fazem tudo aquilo que eles passaram 4 anos falando. Começam a ter mais coragem. Veem que a população aceitou bem. Para ele, a democracia americana só se salvou porque não reelegeu o Trump. Porque os Estados Unidos foi capaz de tomar uma opção por um outro candidato que minimamente preserva a democracia. E o recado dele básico para o Brasil foi esse. Mas assistam, né? Vai ao ar na próxima segunda-feira. Assistam, não fiquem só pelo que eu digo aqui. Não reelejam Bolsonaro. Esse foi o recado principal dele. Eu até tive uma pequena discussão com eles quanto a isso, sobre o que significa isso, então. É para votar? Ele está dizendo que tem que votar num candidato específico que ele está dizendo, ou pode ir nos outros. Enfim, eu até teve uma discussão sobre isso, minha com ele, curta, mas está ali no programa. Eu não sei se eu concordo com uma alternativa que ele deu com relação a isso, sobre um certo tipo de união que, segundo ele, tem que acontecer agora. Eu não tenho certeza quanto a isso. Mas o fato é que eu concordo com o diagnóstico dele. A gente tem um líder de direita populista, com pretensões autoritárias e que não tem o menor pudor em afirmar isso. Sempre afirmou que admira a ditadura, que quis tortura, que achou muito bom que matou, mas matou pouco. Admirou e foi aprender junto a todos esses presidentes e agora ditadores de direita no leste europeu, na Turquia, na Índia um pouco menos, mas também travou relações ali, né? Ou seja, se diz um aprendiz do Orbán na Hungria, um discípulo que ama o Trump nos Estados Unidos, que está aparelhando tudo, que a gente sabe e está vendo. Diz que o governo do PT teve corrupção, é verdade, teve, mas ao menos ali se podia investigar. Nesse aqui já se descobriu alguma coisa, mas está bem mais difícil investigar com um PGR, que é um cachorrinho do presidente, que milita sempre que pode contra as nossas eleições. Democracia não é brincadeira, gente, não é piada. Quem acha que o Bolsonaro é só palavra, bom, eu já discordo, porque nesse mandato dele de destruição, isso estou falando da parte da democracia, tá? Tem um monte de outras áreas que a gente podia discutir também, educação, meio ambiente, enfim, mas eu estou falando da parte da democracia, já está de uma destruição muito ruim, com a tentativa de dominar a Polícia Federal, insuflando fake news sobre urna na população, PGR, eu já falei mais uma vez aqui, aparelhada, enfim. Reeleger ele é dar carta em branco para ele fazer Congresso comprado da maneira mais sórdida que já se viu, de quantidade de dinheiro. Deputados refastelando, gastando quanto querem e, portanto, apoiando também, porque não estão nem aí. Não é o centrão fisiológico corrupto que liga para a democracia brasileira. Reeleger Bolsonaro é dar carta em branco para fazer tudo isso em dobro, hein? Pensem bem no que vocês estão querendo fazer.